Existe um sussurro que viaja através dos milênios, uma história gravada não em pedra, mas nas páginas de um dos livros mais antigos da humanidade. É um eco que emana das profundezas da terra e das águas abissais, falando de duas criaturas tão colossais que desafiam a nossa compreensão e a própria estrutura da realidade que conhecemos. Seus nomes ressoam com um poder primevo: Behemoth e Leviatã. Imagine por um instante uma força da natureza encarnada. Behemoth, o senhor da terra. A descrição nos fala de uma criatura que come relva como o boi, mas cuja força reside em seus lombos, com ossos como tubos de bronze e membros como barras de ferro. Sua cauda se move como um cedro, a árvore mais majestosa. Ele repousa sob as flores de lótus, inabalável, a personificação da estabilidade e do poder terrestre indomável. Nenhum homem poderia capturá-lo. Ele é a obra-prima de Deus na criação terrestre. Agora, mergulhe conosco nas águas escuras e turbulentas, onde o caos reina soberano. Lá encontramos Leviatã. Seu corpo é coberto por fileiras de escudos, tão juntos que nem o ar passa entre eles. Seu hálito acende carvões e de sua boca saem chamas. O mar ferve como uma panela quando ele se move, e seu coração é duro como uma pedra de moinho. Qualquer arma é inútil contra ele. Ele é o rei sobre todos os filhos do orgulho, o símbolo supremo do poder caótico e incontrolável do oceano. A pergunta que ecoa através dos séculos é inevitável. O que eram de fato essas criaturas? Seriam elas ecos de um mundo perdido, descrições impressionantes de dinossauros que coexistiram com os primeiros humanos? Poderia Behemoth ser um saurópode colossal e Leviatã um predador marinho pré-histórico, cujas memórias foram preservadas na tradição oral até serem escritas? Essa teoria é tentadora, pois preenche uma lacuna entre a paleontologia e a teologia. Contudo, o contexto em que surgem nos leva a uma questão ainda mais profunda. Essas descrições magníficas são encontradas no livro de Jó. No auge de seu sofrimento, Jó desafia Deus, exigindo respostas para a injustiça do mundo. A resposta divina não vem em forma de lógica ou filosofia, mas através da apresentação dessas duas entidades. Deus pergunta a Jó: você pode pescar Leviatã com um anzol? Você pode domar Behemoth? Talvez então eles sejam mais do que carne e osso. Talvez sejam metáforas cósmicas. Símbolos do poder bruto e da sabedoria insondável do Criador, manifestações das forças da ordem e do caos que o homem jamais poderá controlar completamente. A resposta não é simples. Ela está oculta na fronteira entre o mito e a realidade, entre a zoologia e a teologia. O sussurro das profundezas continua, nos convidando a desvendar um enigma que é, em sua essência, o próprio enigma da criação. E é nesse contexto de profundo desespero e questionamento, no livro de Jó, que a própria voz do Criador irrompe. Não em um sussurro gentil, mas do epicentro de um furacão avassalador, um turbilhão que evoca tanto o caos primordial quanto a ordem soberana. Deus não oferece a Jó respostas fáceis. Em vez disso, ele o confronta com a vastidão insondável de sua própria criação, desafiando a limitada compreensão humana diante do cosmos. É uma intervenção que redefine a escala de tudo, colocando as indagações de Jó em perspectiva diante da magnitude divina. Esse furacão não é apenas um fenômeno meteorológico, é a manifestação da própria autoridade e mistério da existência. A voz de Deus, vinda do redemoinho, não busca justificar o sofrimento de Jó, mas sim expandir sua percepção da realidade, mostrando-lhe dimensões de poder e sabedoria que transcendem qualquer lógica humana. É um convite a contemplar o inimaginável, a aceitar que a ordem do universo é mais complexa e sublime do que concebemos. E para ilustrar essa verdade,
Deus apresenta duas de suas mais enigmáticas criações, seres cuja mera descrição desafia a imaginação. O primeiro deles, Behemoth, emerge como um colosso terrestre, uma prova viva da capacidade criativa divina, um ser que, por sua própria existência, silencia a arrogância do intelecto. Em Jó 40, versículos 15 a 24, a descrição de Behemoth é iniciada com clareza e impacto que nos perplexam. Deus instrui Jó a contempla agora Behemoth, que eu criei contigo. Não é uma criatura qualquer, mas um ser com força nos seus lombos e vigor no ventre. Ele é descrito como um herbívoro que come erva como o boi, mas suas características físicas transcendem animais conhecidos. Sua cauda se move como um cedro, uma imagem que evoca não a cauda fina de um hipopótamo ou elefante, mas algo de proporções monumentais e rigidez, capaz de abalar a terra com seu movimento. A grandiosidade de Behemoth, enfatizada por Deus, é um ponto de inflexão. O Criador questiona Jó. Vê, a sua força está nos seus lombos e o seu vigor nos músculos do seu ventre. Ele move a sua cauda como um cedro. Os nervos das suas coxas estão entrelaçados. Como Jó, mero mortal, poderia aspirar a governar tal criatura se não compreende a escala de seu poder? Behemoth é peça central da majestade da criação. Alimenta-se de montanhas, repousa sob lótus e juncos, demonstrando harmonia natural que desafia a intervenção humana. Esta criatura colossal, cuja descrição detalhada mal começou, serve como um lembrete vívido da nossa pequenez e da imensidão do poder divino. É um prelúdio para a compreensão de que, mesmo nas Escrituras, existem mistérios que resistem a classificações simples, convidando-nos a uma jornada de descoberta que vai além do óbvio. Nas próximas páginas deste antigo texto, seremos guiados através de mais características surpreendentes de Behemoth, mergulhando em detalhes que nos forçam a questionar se o que está sendo descrito é um animal que existiu em nosso mundo, ou se é uma metáfora para algo ainda mais profundo, uma entidade que desafia a própria noção de tempo e evolução. Deus, do meio do furacão, desafia Jó a contemplar Behemoth, uma criatura que ele mesmo forjou, um testemunho inegável de sua soberania e poder criativo. Não se trata de uma mera metáfora poética, mas de uma descrição vívida de um ser real, tão antigo quanto a própria humanidade. Um colosso que pasta como um boi, mas que detém uma força e uma majestade incomparáveis. As palavras divinas pintam um quadro que transcende a compreensão ordinária, convidando Jó e a nós a meditar sobre a vastidão da criação que escapa à nossa limitada percepção. Behemoth é apresentado como uma obra-prima da natureza, um enigma de proporções bíblicas, um desafio à nossa capacidade de categorização. A descrição detalha sua constituição física com uma precisão impressionante. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Seus ossos são comparados a tubos de bronze e seus membros a barras de ferro, evocando uma estrutura óssea e muscular de uma robustez inimaginável. Esta criatura, embora se alimente de erva como um animal doméstico, é dotada de uma invulnerabilidade quase mítica, capaz de resistir às mais ferozes investidas, repousando sob as árvores de lótus ou entre os juncos do rio. É um ser de poder bruto, uma fortaleza ambulante que domina o seu ambiente com uma presença inquestionável e intimidadora. Um verdadeiro titã herbívoro. Contudo, é no verso 17 que a descrição de Behemoth atinge seu ponto mais enigmático e desafiador. Sua cauda move como cedro, os nervos das suas coxas estão entrelaçados. A imagem de uma cauda com a solidez e a dimensão de um tronco de cedro é, para dizer o mínimo, desconcertante.
Cedros são árvores majestosas, conhecidas por sua altura e robustez. Associar tal imagem à cauda de um animal cria uma figura de proporções gigantescas e uma força descomunal, algo que transcende qualquer criatura terrestre conhecida em nossos dias. Este detalhe singular é a chave para a compreensão de Behemoth e, ao mesmo tempo, o maior obstáculo para sua identificação. As tentativas de identificar Behemoth com animais modernos, como o hipopótamo ou o elefante, surgem naturalmente, dada a menção de sua dieta herbívora e sua associação com a água e a vegetação densa. O hipopótamo é um candidato popular por sua grande massa e hábito aquático, mas sua cauda é diminuta, quase insignificante, uma contradição flagrante com a descrição de cedro. O elefante, por sua vez, possui um porte gigantesco e come erva, mas sua cauda é fina e semelhante a um chicote, absolutamente incompatível com a imagem de uma árvore robusta. Nenhuma dessas interpretações consegue abraçar plenamente a singularidade da cauda descrita em Jó 40, deixando uma lacuna intrigante em nossa compreensão. A insistência em uma cauda que se assemelha a um cedro nos força a questionar se Behemoth realmente se encaixa em qualquer categoria de animal que conhecemos atualmente. Não se trata apenas de um exagero poético. A Bíblia é notavelmente precisa em suas descrições, quando se refere a características físicas. Se o Criador escolheu comparar a cauda de Behemoth a um cedro, deve haver uma razão literal e descritiva para isso. Esta característica, mais do que qualquer outra, sugere uma criatura de uma era distante, um ser que talvez tenha caminhado pela Terra em tempos pré-históricos, um gigante esquecido pela história, mas não pelo registro divino. A cauda de cedro não é um mero detalhe, é um convite a desvendar um mistério muito mais profundo. Se Behemoth era o senhor das terras e pântanos, uma força bruta contida, o que viria a seguir era algo muito além da compreensão humana, uma criatura que habita as profundezas mais escuras e insondáveis. No mesmo turbilhão de revelações, Deus então volta seus olhos para o oceano, descrevendo uma entidade que faria os mais bravos dos homens tremerem, um ser de poder e mistério incomparáveis. O Leviatã. Não apenas uma figura folclórica, mas uma presença bíblica detalhada com um terror quase poético em Jó 41 e aludida em Salmos e Isaías como um monstro marinho primordial e incontrolável. A descrição de Leviatã em Jó 41 não deixa margem para dúvidas sobre sua invulnerabilidade. Suas costas são descritas como fileiras de escudos, tão compactas que nem o ar pode passar entre eles. Cada escama, uma fortaleza, unida de tal forma que nenhuma arma humana, por mais afiada que seja, é capaz de perfurar sua couraça. Flechas ricocheteiam, lanças se dobram, e a espada é inútil contra essa muralha viva. É uma criatura forjada para ser indomável, um desafio direto à arrogância humana que pensa poder dominar todas as feras da criação. Mas a invulnerabilidade física é apenas o começo do terror que Leviatã inspira. A Bíblia descreve um espetáculo aterrador. De sua boca saem labaredas e faíscas de fogo saltam. De suas narinas emana fumaça como de uma panela fervente. Sua respiração literalmente acende brasas e uma chama sai de sua boca. Imagine o horror de confrontar uma criatura marinha gigante, não apenas invencível, mas que respira fogo e fumaça, iluminando as profundezas escuras com um brilho infernal. É uma visão que congelaria o sangue do mais corajoso, uma manifestação de poder elemental que transcende a biologia conhecida. Quando Leviatã se move, o oceano inteiro estremece. Ele agita o mar profundo como um caldeirão, transformando as águas tranquilas em um turbilhão espumante. O rastro que deixa para trás brilha como cabelos brancos, como se o abismo tivesse envelhecido em sua passagem.
Não há nada na terra que se compare a ele. É uma criatura feita para não ter medo, dominando até mesmo os mais orgulhosos. Os poderosos estremecem diante de sua visão, e os valentes se prostram perplexos, pois sabem que estão diante de uma força que não pode ser contida por correntes ou redes, por espadas ou estratégias. Sua presença é um lembrete vívido da vastidão e do terror que ainda se escondem nas partes inexploradas do nosso mundo. O Leviatã não é um animal que possa ser caçado com anzol, nem sua língua amarrada com corda. Ninguém pode colocar um laço em seu nariz ou furar sua mandíbula com um gancho. A ideia de domesticá-lo é ridícula para o texto bíblico. Ele foi criado para ser uma força da natureza, um símbolo da majestade e do poder inquestionável de Deus sobre toda a criação, inclusive sobre as forças mais caóticas. Ao descrever Leviatã com tal detalhe e ferocidade, Deus não apenas humilha Jó, mas nos lembra que existem mistérios nas profundezas, criaturas que desafiam nossa classificação e que nos forçam a contemplar o inimaginável. O que ou quem seria capaz de inspirar tamanho pavor e respeito? Um ser tão primordial que sua mera existência questiona os limites da nossa realidade. Afinal, o que seriam essas criaturas colossais, Behemoth e Leviatã, que desafiam nossa compreensão? Suas descrições vívidas que exploramos parecem transcender os animais comuns conhecidos hoje. A força descomunal de Behemoth, sua cauda como cedro e ossos de bronze, e a invulnerabilidade flamejante de Leviatã, seu domínio sobre as profundezas e couraça impenetrável, lançam um véu de mistério. Há milênios, intrigam teólogos, cientistas e curiosos, tornando a busca por sua verdadeira identidade um fascinante cruzamento entre fé, ciência e mitologia. Uma das teorias mais audaciosas e atraentes é que Behemoth e Leviatã seriam, na verdade, dinossauros ou outras feras pré-históricas. A cauda de Behemoth, comparada a um cedro, é um ponto central. Enquanto a de um hipopótamo ou elefante é insignificante, a de um grande saurópode, como um brachiosauro, é maciça e poderosa, alinhada com a descrição bíblica. Leviatã, com sua natureza aquática, escamas impenetráveis e a capacidade de expelir fumaça ou fogo, possivelmente vapor ou bioluminescência, poderia ser interpretado como um plesiosauro ou outro réptil marinho gigante. Nem todos aceitam a hipótese dos dinossauros, preferindo identificações prosaicas, baseadas em animais conhecidos do Antigo Oriente Médio. Para Behemoth, as sugestões comuns são o hipopótamo ou o elefante, ambos de grande porte e força. No entanto, a descrição da cauda é um obstáculo. Para Leviatã, as opções variam de um crocodilo do Nilo, uma grande baleia ou uma serpente marinha. Embora o crocodilo tenha escamas e seja um predador temível, dificilmente se encaixa na grandiosidade e nas características sobrenaturais atribuídas a Leviatã, como ferver as águas ou o fogo que sai da boca. Outra interpretação os vê como criaturas puramente mitológicas, símbolos do caos primordial que Deus dominou na criação. Textos antigos do Oriente Próximo, como os mitos ugaríticos de Baal e Yam, ou a Enuma Elish babilônica com Tiamat, apresentam monstros marinhos e terrestres que personificam a desordem antes da ordem divina. Nessas culturas, as feras eram representações arquetípicas do mal e do poder incontrolável, não animais literais. Assim, Behemoth e Leviatã poderiam ser a apropriação judaica desses motivos, usados para ilustrar a supremacia de Deus sobre todas as forças, reais ou simbólicas. A tensão entre a interpretação literal e a simbólica é o cerne do debate, refletindo a tensão entre ciência e fé. Para quem busca leitura mais literal, a ideia de dinossauros convivendo com humanos oferece uma ponte fascinante.
Para outros, a riqueza simbólica dessas figuras oferece uma compreensão mais profunda da teologia bíblica, onde o poder de Deus é exaltado sobre o caos personificado. Independentemente da conclusão, a persistência dessas criaturas no imaginário e o debate reforçam a atemporalidade das perguntas que a Bíblia propõe, convidando a uma jornada de descoberta e reflexão sobre os mistérios do mundo antigo. Apesar da incessante busca por uma identificação zoológica definitiva, a verdadeira essência de Leviatã e Behemoth transcende a biologia. Suas descrições bíblicas, desafiando criaturas conhecidas, sugerem um propósito muito mais profundo do que simplesmente nomear um animal. Eles emergem como arquétipos, símbolos primordiais de forças que residem nos confins da existência, desafiando a ordem estabelecida. São personificações do caos inerente ao universo, um caos que precede a própria criação e ameaça engolir a frágil estrutura do mundo. Sua magnitude e invulnerabilidade apontam para algo além da compreensão humana e do domínio terrestre. Nesse sentido, Leviatã e Behemoth representam o caos primordial, a desordem sem forma que, em muitas cosmogonias antigas, era o estado original do universo antes da intervenção divina. Leviatã, das profundezas abissais, personifica o caos aquático, a ameaça das águas indomáveis que destroem a criação. Behemoth, com sua força e domínio sobre a terra, encarna o caos terrestre, a selvageria indomável da natureza. Juntos, formam uma dualidade de forças primordiais, um lembrete constante de que por trás da ordem que percebemos, existe vastidão de poder incontrolável, uma ameaça latente ao cosmos que só pode ser contida por autoridade suprema. A narrativa bíblica, contudo, não apresenta essas criaturas como divindades rivais. Pelo contrário, sua existência e poder servem para magnificar a soberania absoluta de Deus. É Ele quem os criou, e é Ele quem os subjugará, como descrito em passagens como Salmos 74 e Isaías 27. Eles não são uma falha, mas parte da criação, projetada para ilustrar a magnitude do poder divino que domina até o mais terrível dos monstros. São a prova tangível de que a ordem que desfrutamos não é acidental, mas mantida por vontade divina. Se você está fascinado por essas profundas camadas de significado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e um comentário, compartilhando suas reflexões sobre esses seres enigmáticos. Essa representação de criaturas caóticas, subjugadas por uma divindade criadora, não é exclusiva da Bíblia. Ela ecoa temas comuns na mitologia do Antigo Oriente Próximo, onde a criação envolvia batalha cósmica entre um deus da ordem e um monstro primordial que encarnava o caos. Pense em Tiamat, na epopeia babilônica de Enuma Elish, a deusa dragão das águas salgadas, cujo corpo é dividido para formar céu e terra após ser derrotada por Marduk. Ou Iam, o deus do mar caótico na mitologia ugarítica, confrontado por Baal. Leviatã e Behemoth, em seu contexto bíblico, atuam como análogos, mas com distinção crucial. Não são deuses a serem derrotados, mas criaturas da criação divina, subjugadas sem esforço pelo único e verdadeiro Deus. Assim, a presença de Leviatã e Behemoth na Escritura serve como poderoso lembrete da imanência do caos e da transcendência da ordem divina. Eles são mais do que meros animais lendários. São metáforas para as forças indomáveis da natureza e da existência humana, que somente a soberania de Deus pode controlar e harmonizar. Essas figuras míticas, enraizadas em um passado distante e em mitologias complexas, continuam a ressoar, convidando-nos a refletir sobre os limites do nosso poder e a magnitude do universo que nos cerca,
onde a ordem é sempre um triunfo sobre a eterna possibilidade do caos. Até agora, mergulhamos nas profundezas míticas e simbólicas de Leviatã e Behemoth, criaturas que personificam o caos primordial e as forças indomáveis da natureza. Vimos como sua mera existência já aponta para a majestade de um Criador capaz de contê-los. Contudo, a Bíblia não se contenta em apenas descrever sua ferocidade. Ela avança, revelando um destino final, uma profecia que transcende o presente e se projeta para os últimos dias. Se essas criaturas representam o ápice da desordem e da oposição divina, o que o futuro reserva para elas? A resposta é a subjugação que revela um desígnio maior. É no livro de Isaías 27:1 que encontramos uma das mais impactantes visões proféticas sobre o fim de Leviatã. Naquele dia, declara o profeta, o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Esta não é apenas uma imagem poética. É uma declaração solene da vitória final de Deus sobre as forças do mal. A espada dura, grande e forte simboliza o poder irresistível de Deus, que aniquilará aquilo que por tanto tempo representou a antítese de sua ordem. Todas as manifestações desse poder maligno estão destinadas à mesma derrota inevitável. A interpretação dessas criaturas como metáforas para poderes malignos ou nações opressoras ganha força nesse contexto escatológico. Leviatã e Behemoth deixam de ser meros monstros para se tornarem personificações de impérios tirânicos, ideologias destrutivas ou forças espirituais que se opõem ao reino de Deus. A serpente veloz poderia representar a agilidade do mal, enquanto a serpente tortuosa aludiria à sua natureza enganosa. A profecia, então, não se limita a um confronto literal, mas aponta para a subjugação de todas as formas de opressão e injustiça que assolam a história. É a promessa de que nenhuma força resistirá à soberania divina. Este desfecho não é apenas uma demonstração de poder, mas revela um propósito divino maior para a existência dessas criaturas. Ao permitir que o caos e o mal se manifestem por um tempo, Deus estabelece o palco para a sua intervenção. A derrota final de Leviatã e Behemoth não é vingança, mas a consumação de um plano de redenção e restauração. Ela sinaliza o momento em que a criação, outrora sujeita à desordem e ao sofrimento, será completamente libertada. A eliminação dessas figuras cósmicas do mal é o prelúdio para um novo céu e uma nova terra, onde a justiça e a paz reinarão. Assim, as profecias sobre o fim de Leviatã e Behemoth oferecem uma visão de esperança e certeza. Elas nos lembram que, embora as forças do mal possam parecer esmagadoras em certos momentos, seu poder é finito e sua derrota é garantida. A subjugação dessas criaturas míticas, sejam elas literais ou simbólicas, é a promessa de que a ordem divina prevalecerá sobre o caos, a luz sobre as trevas e a justiça sobre a opressão. É um convite à reflexão sobre a soberania absoluta de Deus e a certeza de que seu plano redentor se cumprirá, culminando na erradicação de todo o mal, abrindo caminho para uma eternidade de paz. Ainda que as Escrituras delineassem um destino final para Leviatã e Behemoth, sua influência estava longe de se esgotar nas profecias escatológicas. Pelo contrário, a força imagética contida nas descrições de Jó e Isaías ressoou profundamente, lançando as sementes para uma vida cultural que transcenderia em muitos textos sagrados. Essas figuras nascidas da teologia e da cosmogonia antigas possuíam uma intrínseca capacidade de evocar o indomável, o colossal e o misterioso, características que as tornariam irresistíveis à imaginação humana através dos séculos.
Não eram apenas monstros a serem subjugados, mas arquétipos de uma força primordial que desafiava a compreensão e a ordem, prontas para serem reinterpretadas por cada nova era. Essa transfiguração de meras criaturas bíblicas em ícones culturais começou a se manifestar já nos bestiários medievais, onde Leviatã, em particular, era frequentemente associado ao diabo e ao inferno, personificando o caos e a rebelião contra a ordem divina. Artistas e teólogos medievais os representavam em manuscritos iluminados e sermões, utilizando sua imponência para ilustrar a magnitude do pecado ou a necessidade da fé perante as forças abissais. Behemoth, embora menos demonizado, ainda assim simbolizava a glútone e a força bruta da terra, um lembrete da natureza selvagem e incontrolável que existia paralelamente à civilização humana. Assim, as criaturas de Jó deixaram de ser apenas parte de um diálogo divino para se tornarem parte integrante do imaginário coletivo europeu. Com o advento do Iluminismo e posteriormente do Romantismo, a interpretação de Leviatã e Behemoth ganhou novas camadas de complexidade. No século XVII, Thomas Hobbes imortalizou o nome Leviatã em sua obra seminal, utilizando a criatura marinha como metáfora para o Estado soberano, uma entidade poderosa e necessária para conter o caos da natureza humana e garantir a ordem social. Essa apropriação filosófica demonstrou a versatilidade do mito, transformando um monstro bíblico em um conceito político central. Já os românticos, fascinados pelo sublime e pelo indomável, viam nessas criaturas a personificação da grandiosidade aterrorizante da natureza, um espelho da insignificância humana diante das forças cósmicas, alimentando a estética do belo e do monstruoso. A literatura e a arte modernas continuaram a beber dessa fonte inesgotável. No século XIX, Herman Melville, em Moby Dick, embora não nomeando diretamente Leviatã, evoca sua presença e simbolismo através da baleia branca, um monstro marinho que representa a fúria e o mistério insondáveis da natureza e a obsessão humana. Em obras de fantasia e horror do século XX, as criaturas de Jó reaparecem, muitas vezes distorcidas ou reinventadas, mas sempre mantendo sua essência de forças primordiais e ameaças colossais. Elas servem como arquétipos para o inimaginável, o que está além da compreensão humana, desafiando os limites da percepção e da existência, seja no terror cósmico ou na alta fantasia. E essa jornada não termina na literatura clássica. Na cultura pop contemporânea, Leviatã e Behemoth são figuras recorrentes em filmes, séries, jogos de vídeo e quadrinhos, onde sua imagem é constantemente remixada e adaptada para novas narrativas. De criaturas gigantes em filmes de monstros a chefes de fase em RPGs, de símbolos de poder em jogos de cartas a referências em músicas e memes, a ubiquidade dessas entidades é um testemunho de seu poder duradouro. Elas continuam a personificar o caos, a força bruta e o desafio supremo, provando que mesmo milênios após sua primeira menção, a fascinação pelo indomável e pelo misterioso, encarnado em Leviatã e Behemoth, permanece tão potente e relevante quanto nunca. Mas para além das telas e da fantasia, qual é a mensagem original destas criaturas? Por que, no clímax de um debate teológico profundo, Deus escolhe falar de monstros? A resposta está numa mudança de perspectiva. Jó exigia uma explicação lógica para seu sofrimento. Em vez disso, ele recebe a visão de Behemoth e Leviatã, seres que existem fora da esfera de utilidade ou compreensão humana. Eles não servem ao homem, não podem ser domados e sua existência não precisa de justificativa. São a primeira e avassaladora lição sobre a diferença de escala entre a mente finita do homem e a sabedoria infinita de seu Criador.
Nesse confronto com o incompreensível, a arrogância humana se desfaz. Jó, que defendera sua retidão, é silenciado. A lição fundamental é a humildade, não uma imposta pela punição, mas uma que nasce da admiração. Ao descrever a força de Beemote e a couraça de Leviatã, Deus não diminui Jó, mas recontextualiza seu lugar no cosmos. A sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em reconhecer a vastidão das perguntas que nem sabemos formular. Essas criaturas são a prova de que o universo não foi projetado para ser totalmente decifrado por nós, sendo a personificação do próprio mistério. Esta aceitação do mistério nos leva ao coração da fé. O discurso divino não é um argumento, mas um convite à confiança. Se o homem não pode sequer compreender a natureza de um animal, como poderia julgar as ações de quem os criou? A existência de Leviatã e Beemote desafia nossa necessidade de controle, representando uma ordem soberana que opera independentemente de nós. Confiar na narrativa de Jó significa aceitar que há um propósito mesmo no que parece caos. A beleza aterrorizante das criaturas reflete a natureza do divino, poderosa, indomável e digna de confiança, mesmo quando não compreendida. Essa lição milenar ressoa com força em nosso mundo. Vivemos na era da informação, obcecados em quantificar e controlar a realidade. A ciência nos deu poder, mas também nos confrontou com mistérios maiores. Matéria escura, a origem da consciência. Leviatã e Beemote são arquétipos atemporais desses limites do conhecimento. Eles nos lembram que, por mais que avancemos, sempre haverá um horizonte que não podemos cruzar, uma profundidade que não podemos sondar. Eles simbolizam a necessidade de reverência, não a do medo, mas do assombro perante um universo infinitamente mais complexo do que nossos modelos podem capturar. No final, a resposta a Jó não é uma solução para o mal, mas uma redefinição do que é ser humano. Ao apresentar as criaturas, o Criador não oferece uma explicação, mas uma revelação, a de que a paz não é encontrada em decifrar o plano divino, mas em se maravilhar com a mente do planejador. O convite é para transcender a busca por justiça em termos humanos e encontrar descanso numa soberania maior. É uma libertação da necessidade de entender tudo. Leviatã e Beemote, em sua glória monstruosa, ensinam a lição final. A sabedoria humana encontra seu lugar não quando tenta ser divina, mas quando se curva com admiração diante do infinito. E assim, após mergulharmos nas profundezas de textos antigos, na iconografia mística e na ressonância cultural de Leviatã e Beemote, chegamos ao cerne de sua persistente relevância. Mais do que meras criaturas, sejam literais ou alegóricas, esses seres titânicos permanecem como enigmas insolúveis, guardiões de uma sabedoria que transcende nossa compreensão. Eles não são apenas relíquias de um passado distante, mas espelhos que refletem a eterna busca humana por significado diante do imponente e do inexplicável. Sua força reside precisamente em sua ambiguidade, desafiando nossas categorizações e nos convidando a abraçar o mistério. A principal lição, ecoada desde o livro de Jó, é uma poderosa chamada à humildade. Diante da descrição de Leviatã e Beemote, o homem é confrontado com a vastidão e a complexidade da criação divina, um reino onde a lógica humana e o controle se desfazem. Deus não explica o sofrimento de Jó em termos de justiça, mas em termos de sua soberania inquestionável e da grandeza de seu universo. Essas criaturas servem como lembretes palpáveis de que há forças e mistérios que estão muito além de nossa esfera de conhecimento e controle, exigindo reverência e uma fé que aceita o ininteligível. Sua jornada das areias do Oriente Médio às telas de cinema e páginas de romances de fantasia atesta a universalidade de seu apelo.
Eles encarnam o indomável, o primordial, o caos que espreita nas profundezas e nas terras selvagens. Em cada nova interpretação, Leviatã e Behemoth se reinventam, mas nunca perdem sua essência como símbolos do poder bruto e da sabedoria inaprisionável. Eles são os arquétipos que nos lembram que, por mais que a ciência avance, sempre haverá um véu de mistério sobre a existência, uma fronteira onde a razão cede lugar ao assombro. Portanto, o que Leviatã e Behemoth ainda nos ensinam? Eles nos ensinam a contemplar, a questionar, a aceitar os limites de nossa própria sabedoria. Eles nos convidam a olhar para o mundo não apenas com o desejo de conquistar, mas com um espírito de admiração e reverência. A verdadeira sabedoria, talvez, não esteja em desvendar completamente o mistério, mas em reconhecer sua presença e em permitir que ele nos molde, nos desafie e nos expanda. É um convite para uma jornada contínua de reflexão sobre nosso lugar em um cosmos vasto e incompreensível. A história de Leviatã e Behemoth é, em última análise, a história da própria humanidade diante do divino e do desconhecido. É um lembrete de que, mesmo nos textos mais antigos, encontramos perguntas que continuam a ressoar em nosso tempo. Que a imensidão dessas criaturas míticas continue a inspirar nossa imaginação e a aprofundar nossa compreensão do que significa ser humano diante da grandeza da criação. Se você sentiu a magnitude dessas reflexões e deseja explorar mais segredos e enigmas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E prepare-se para o próximo capítulo de nossa jornada, onde desvendaremos outro mistério que desafia a lógica. Até lá, que o enigma permaneça.